como é que você tá? Quanto tempo, que felicidade no meu coração te ter aqui. Que demais. Marília. Mulheres pontuais, vamos acender nosso incensinho do dia. Tô viciada nos incensos, eu comprei uns em Arraial da Ajuda. E aí eu tô... Bom dia, Ana! Passar em vocês. Sintam-se defumadas. Ai, eu gosto tanto dessa música. Cadê o Ron? Aqui, Beltane. Todo mundo já de incensinho aceso? Vamos começar? Gente, eu tenho tantas coisas para falar sobre o elemento terra. Bom dia, Mari. Incensinho já está aqui. E aí, quem tiver uma pedra, quem tiver algo que se relacione ao elemento terra para ficar próximo de vocês, pode ser uma folha, pode ser uma flor, pode ser até uma fruta. Eu escolhi essa pedra aqui que eu gosto muito, eu já tenho ela há alguns anos, é a pedra do meu signo, e eu vou deixar ela aqui um pouquinho comigo no meu colo, enquanto eu vou falando algumas coisas sobre o elemento terra, tá bem? Então uma pedrinha, ou uma concha, ou uma flor, ou uma fruta, algo que represente o elemento terra aí pertinho de vocês. Vou deixar aqui pertinho assim, para vocês verem aí. Um incensinho, algum cheirinho gostoso, né? Preferencialmente fone de ouvido para os barulhos externos ficarem mais opacos, e uma almofadinha pra gente sentar e começar, tá bom? Bem, bom dia, Lúcia, bom dia, Iana, bom dia, Adriano, bom dia, Brazilian Beauty, bom dia a todos. Vou começar agora, tá? Quando a gente fala do elemento terra, a gente tá falando de tudo que é muito tangível, né? A gente fala do nosso corpo físico e a gente fala também dos nossos bens materiais. Eu vou me restringir a esses dois assuntos, porque esses dois assuntos são muito extensos, né? Então eu vou começar falando sobre o corpo físico, né? O nosso corpo, a nossa medicina tradicional, ocidental, ela traz muito essa noção de que o corpo ele está separado da nossa mente, né? Então, quando a gente sente alguma dor, uma dor de estômago, uma dor nas costas, uma dor aqui, muscular, gastrite, né? Quando a gente sente dores no corpo, a gente tende a nem pensar que às vezes está algo relacionado ao nosso psicológico, às nossas emoções, ao que a gente está vivendo, né? Ou a coisas que a gente não só está vivendo, mas que a gente vive há muitos anos e que a gente vai trazendo coisas de dentro da gente e que vai ficando e que vai permanecendo e que depois o corpo reage, né? A mente diz, poxa, se você não é capaz de lidar com isso, o corpo então começa a reagir, né? Então, o nosso corpo e a nossa mente, eles estão em constante contato, eles estão o tempo inteiro conversando um com o outro.
E quando a gente tem isso muito claro, quando a gente sente uma dor física ou quando a gente está emocionalmente abalado, a gente tem que saber que uma coisa vai afetar a outra, né? Não tem saída. Imagine, o nosso cérebro, os nossos neurônios estão em constante comunicação com as nossas células, né? O nosso cérebro que está ali por trás mandando os recados, dizendo se tem mais vitaminas, então distribui mais para isso aqui que está precisando. Precisamos de mais fibras para cá, faz a digestão, né? O cérebro que está dando conta de todas essas coisas, o sangue que vai pro coração. Então a gente precisa ter essa noção de que o nosso corpo e a nossa mente estão totalmente interligados. Essa é uma das premissas bases do meu projeto, né? É redescobrir o nosso corpo e a nossa mente. Como que a gente pode fazer redescobrir? Porque com a medicina que a gente tem hoje, né, essa medicina tradicional, que é extremamente... É uma medicina... Tem um nome para isso. É uma medicina mecanicista. Se vocês procurarem, eu tô lendo muito sobre esse assunto. Eu gosto muito desse assunto, para ser sincera. Ela é o contrário da holística, né? A holística considera o todo. A mecanicista não, ela divide em partes, né? Então a gente tende a dividir cada vez mais em partes até chegar ao mínimo do mínimo, até chegar ali Deixa só eu botar aqui para repetir essa música, porque é ela. Então a gente tende a diminuir ao máximo as nossas dúvidas, a ciência, né? Ela vai até o mínimo do mínimo, ela vai até o DNA que vai, e não é isso, sabe? Assim, acaba que a nossa medicina vai. Precisa de muita tecnologia pra gente entender a nossa medicina, pra gente chegar aos fundos, no fundo, né? Mas, gente, precisa de toda essa tecnologia e não tem curas, né? Só existem paliativos, só existe remédio que oculta as nossas dores, né? Eu tô morrendo de dor de cabeça. Aí você vai lá e toma um remédio, passa e depois volta. E você toma outro remédio e passa e depois volta. Você toma um remédio para isso, passa e depois volta. E não cura. E a gente tá sempre escondendo o que a gente tá sentindo. E como curar? Como curar, gente? A cura, ela tá interligada. Se tem dor no corpo, tá interligada à mente, sabe? Então a gente tem aí, é um papo muito extenso esse da medicina. Enfim, eu gosto bastante desse assunto. A gente pode depois combinar um outro momento para falar mais sobre isso. E a grande questão também do nosso corpo físico é a nossa dificuldade em envelhecer. As mulheres, especialmente, são vítimas, né, dessa noção, dessa falta de noção. A gente precisa aprender a envelhecer. O homem, quando envelhece, fica charmoso. A mulher, quando envelhece, fica velha. Fica velha, fica caída, fica pelancuda. E aí a gente... Porque 90% das buscas por procedimentos estéticos estão totalmente ligados às mulheres, né? As mulheres buscam muito mais isso. E por que elas buscam isso? Porque elas não querem... porque elas querem entrar num padrão, claro, né? O padrão básico da mulher a mulher tem que ser alta. Então, mulheres que estão aqui, e homens também, é o seguinte: se a mulher não for alta, não tiver a perna fina e esticada, se ela não tiver um quadril assim que não é muito grande, mas tem que ter um pouquinho de quadril, porque tem que ter bumbum. A cintura tem que ser fina. O peito já sabe, né, gente? Porque peito pós-amamentação não dá, entendeu? Pra mulher, se a mulher quiser ser mulher, ela vai ter que botar um silicone. E aí a gente vem subindo aqui pra uma área, gente, que o rosto, pra uma área que é muito sensível, muito mesmo, assim. Eu sinto que eu tenho, às vezes, eu tenho sentido que talvez eu seja um pouco radical falando sobre isso, mas eu quero deixar muito claro que essa é a minha posição, é a minha opinião, e que você pode pensar diferente, e tá tudo bem, a gente pode conversar sobre isso também, sabe? Porque eu aceito escutar outras opiniões e aceito mudar minha opinião se eu achar que é plausível, sabe? Mas de tudo que eu tenho estudado e visto e lido, essa parte do rosto, especialmente,
ela é muito sensível, gente. Esse nosso crânio, os nossos ossos da face, eles são um dos ossos mais sensíveis que a gente tem no nosso corpo. E ele é cheio de interligações e cheio de buracos, cheio de veias. Aqui dentro dos olhos é um buracão, né? Vocês sabem. Aqui perto dos ouvidos também tem um buraco enorme. O nariz tem 2. Então a gente está falando de um osso que é cheio de entradas e saídas, digamos assim. E eles se comunicam por meio de veias, por meio de nervos, né? Então você vê que às vezes você tá sentindo dor na garganta, você começa a espirrar, o olho começa a lacrimejar, o ouvido começa a soltar muita secreção, ou às vezes você fica meio surdo. Então tá tudo interligado, uma coisa interligada à outra. Então essa coisa de preenchimento labial, né? Esses preenchimentos labiais, gente, tem comunicação com o resto do rosto. Para vocês terem uma noção, alguns meses eu tirei um siso, né? Aqui que tava começando a nascer. E aí eu falei, não, vou tirar logo. E aí na hora que o dentista foi dar uma olhada, né? Fazer o orçamento e tal, ver como é que tá o siso, ele falou, nossa, o seu siso tá bem fundo. E eu não sei, eu só vou saber disso na hora da cirurgia. Talvez exista uma comunicação entre o seu dente e o canal do nariz. Então, quando você for beber água, vai sair pelo nariz. Olha que bizarro! Ai, eu fiquei super assustada, fiquei com medo da cirurgia, mas acabou que não precisou. Ele falou que teria que colocar um enxerto no buraco para não ter essa comunicação. Acabou que não precisou disso, mas isso só me leva a ter mais certeza ainda de que é muito pouco, é uma coisa interligada à outra. E tem injeções de preenchimento labial, de botox, gente, que bota aqui pertinho do olho, na testa. Tem preenchimento até no nariz, gente, e já tem estudos, né, porque é tudo muito recente, vocês sabem. PA eu tirei porque era um siso um siso aqui de trás e tava machucando, tava doendo. Então existem estudos que dizem que esses enxertos que você faz no nariz, dali a uns anos pode dar cegueira, porque existe comunicação, entende? Então eu fico muito assustada quando as mulheres dizem assim, esse meu nariz aqui, vou fazer uma cirurgia, como se fosse assim, sabe? Tipo, como se fosse ali, eu vou fazer a unha. Eu vou fazer uma cirurgia no nariz, eu vou fazer uma plástica. Aos 30 e poucos anos de idade, sabe, gente? As pessoas não têm noção do que elas estão fazendo, sabe? Eu tenho muitas amigas que fazem preenchimento labial, que fazem botox de 6 em 6 meses, várias, que já fizeram várias cirurgias no nariz. Eu já vi relatos de mulheres dizendo, eu queria ter o meu nariz do jeito que era antes, porque agora eu não consigo mais me reconhecer no espelho. Então a gente precisa, sabe, aceitar como a gente veio ao mundo e parar de querer ser perfeita, porque a gente já é perfeita, né? Então eu não vou entrar muito, sim, nesse assunto, Bruna. Os padrões ficam cada vez mais inalcançáveis. Puxa aqui, porque se a sua sobrancelha é muito assim, não, tá feio, tem que ser assim. Né? Se seu olho é mais assim, não, tem que ser assim. E se seu nariz, e se sua boca não pode ser assim, meio caidinha, ela tem que ser assim. Você tem que estar parecendo que você tá sorrindo o tempo inteiro. E uma coisa de não pode ter ruga, sabe? É cada vez mais difícil. Sim, parece que depois nada tá perfeito. E você sempre, se você faz uma coisa, você vai fazer outra. E depois outra, e depois outra. E assim vai, gente. A gente vai pra mesa de cirurgia, leva anestesia e passa por um pós-operatório, sabe? Que altera todo o nosso corpo, sabe? Então enfim, essa dificuldade da gente envelhecer, tudo isso que eu falei tá muito interligado. Bom dia, Carol! Tá tudo muito interligado ao nosso corpo, né, gente? A aceitar esse elemento, a gente veio assim, a gente vai embora assim, sabe? Então tem muito a ver com isso. Então
essa é a parte do corpo físico. A gente falando ainda do elemento terra e das formas de expressão do elemento terra, a gente também tem os bens materiais, né? Que aí a gente entra numa questão muito de ter, né? Claro que o elemento terra tá ligado à natureza, aos animais, a tudo isso. Isso é muito óbvio, né? Quando a gente fala do elemento terra, eu quero falar do que não é óbvio, né? O ter, né? O que é o ter? Você ter uma casa, você ter um carro, você ter bens, você ter roupas, você ter sapatos, você ter bolsas. Tudo isso é terra, né? Tudo isso é muito elemento terra. E muita terra nos aterra, né? Quando a gente tem excesso de um determinado elemento, a gente fica como ele. Se é muita água, a gente fica muito sentimental, né? Se é muito ar, a gente fica muito no mental, muito nas ideias, muito no campo intelectual, né? E não bota em prática. E muita terra, gente, nos prende, sabe? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, imagina que você tem uma coleção de sapatos, de bolsas, e você tá sempre renovando, né? Você tem um secador que seca o cabelo, na semana seguinte você fala, ai, saiu um secador muito melhor, vou comprar para secar o meu cabelo. Aí você compra e aí você não percebe que todas essas coisas, né? Aquele excesso de coisas de maquiagem, excessos de coisas materiais, esses excessos, né, e você faz uma reforma na sua casa às vezes e termina, e aí você já quer fazer outra reforma. Então, essas coisas materiais nos prendem, elas não nos deixam livres, elas não nos libertam. Quanto mais coisas você tiver, mais difícil fica de você se movimentar, de você ser livre, de você escolher, né? Você acaba se prendendo a isso. Então, imagine, por exemplo, como que isso me prende, né? Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem de 15 dias, um mês, você não pode levar sua casa inteira, você não pode levar todas as roupas que você tem, você não pode levar seu carro, você não pode levar, né, todas as suas maquiagens. Você vai ter que selecionar ali uma quantidade de coisas que é suficiente para você viver naquele tempo que você tá indo ficar lá, viajar. E aí quando você chega no lugar e você, sei lá, tá fazendo alguma coisa, e você se dá conta e fala assim, poxa, se eu tivesse trazido aquela bolsa, se eu tivesse trazido aquele batom, ai, porque esse secador desse lugar é péssimo, o meu é muito melhor. E aí você sofre, e aí você fica presa às coisas que você, a coisas, né? E você precisa delas para se sentir melhor. Porque, eu trouxe essa roupa, mas essa roupa eu devia ter trazido a outra. Porque eu trouxe um monte de casaco, mas aqui é calor. Ou porque eu trouxe um monte de roupa de calor, mas aqui é frio. E você fica presa às coisas que você tem. Então é um excesso de ter, né? E quando a gente fala de ter coisas, a gente tá falando de natureza. A gente tem que lembrar disso. Né? Esse excesso, esse consumismo, essa coisa de ter, comprar. Você já tem um negócio, você precisa comprar mais, né? Não basta ter um óculos escuros, né? Se eu tenho um óculos escuros, né? Não basta ter um, você tem que ter 8. Tem que ter 8 óculos escuros, um da Ray-Ban, um da Gucci, um do não sei o quê. E aí você fica se perguntando assim, vamos lá, vamos voltar pra origem. Da onde vêm as coisas materiais que a gente tem? Da onde veio esse óculos que eu tô usando? Da onde veio essa pashmina que eu tô usando? Essa roupa, esse batom, esse binde? Da onde veio? Da onde veio esse brinco? Da onde? Vamos colocar aqui fato real. Essas coisas vieram da natureza. Porque para chegar à industrialização, você teve que buscar a matéria primeira. Né? Para criar esse brinco de ferro, teve uma matéria primeira que a gente chama de matéria-prima. A matéria-prima é a matéria primeira. Foi a primeira matéria que foi colhida para se passar por vários processos até se transformar numa pashmina, até se transformar numa roupa, até se transformar num carro, até se transformar em tudo. Não só as coisas, mas pessoas, sensações e afins. A gente materializa essas coisas também. Com certeza, a gente... Inclusive, o verbo ter é um objeto direto, é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. E o objeto direto pode ser algo ou alguém, né? Quem tem algo ou alguma coisa ou alguém, né? A gente também tende a trazer isso também para as pessoas, né?
Mas a grande questão é essa, a gente precisa prestar atenção de que tudo que você está comprando, você está retirando da natureza, né? A pessoa fala assim, eu vou à praia, mas eu não levo uma conchinha da praia porque o que é da natureza tem que ficar na natureza. Mas entra na internet e taca ali cartão de crédito. Tá tirando da natureza do mesmo jeito, gente. Quanto mais a gente compra, mais a gente diz pro mercado que esse produto é importante, né? Então, bom, acho que a gente tem muito a ver com essa bagagem que a gente carrega com a gente. Uma outra forma do elemento terra se expressar é por meio dos nossos sentidos físicos, né? Nós temos 5 sentidos, na verdade nós temos 6, mas eu vou falar de 5. Os 5 sentidos, os grandes 5 sentidos, que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, né? A gente tá falando aí desses 5 sentidos físicos e eles são 5 sentidos que aguçam a nossa conexão com esse elemento terra, né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma fruta. Vamos supor que a minha pedrinha aqui é uma fruta e eu vou comer a fruta. Quando eu pego a fruta, eu já tô lidando com o primeiro sentido físico, que é o tato, né? E aí na hora que eu vou comer a fruta, e como ela gera saliva e eu sinto o gosto, né, da fruta. Então eu tô falando do paladar. Enquanto eu como, eu tô sentindo o cheiro dela. E eu estou escutando também, ao mesmo tempo, o mastigar, né? E olho, e ativo. Então, um simples ato, por exemplo, como comer, ele pode ativar de todas as formas o nosso elemento terra, por meio desses 5 sentidos físicos, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. E o elemento terra também está muito ligado à alimentação, né, gente? O que a gente ingere, o que a gente come, a gente está colocando dentro do nosso corpo físico, e o nosso corpo físico vai absorver essas coisas e vai distribuir as vitaminas, as fibras. Então, o que você tem comido, né? Você tem comido muitos alimentos industrializados, né? Como que tá isso pra você? Começa a trazer isso pra sua consciência. Como que é o seu café da manhã? Né? Quando você acorda, você vai tomar café, o que você come no café da manhã? Né? Traduz isso também, né? Para outras palavras. O que você janta? O que você lancha? Quando você tá com pressa, o que você come quando você tá com pressa? Porque aí é onde a gente pega mais forte ainda. Então tem muito a ver com a alimentação, né? E a terra é isso, gente. A terra é trazer para a vida real, a terra é aterrar. Eu acho que deu para falar superficialmente, porém, nem tanto, desses elementos, dessas formas desse elemento terra se expressar por meio do nosso corpo físico, do que a gente come, do que a gente coloca dentro do nosso corpo, por meio do nosso corpo externo, não só interno, do que a gente se alimenta, né, e até mesmo também dos sentimentos que a gente coloca dentro da gente, mas também desse nosso corpo externo, que a gente fala do envelhecer, né? A gente precisa lidar com o envelhecimento, né? Se você quer retardar o seu envelhecimento, eu te sugiro yoga. Gente, vocês conhecem um yogi que não tenha boa saúde? Assim, pode ser que tenha, claro, sempre existem casos e casos, mas no geral as pessoas que praticam yoga são pessoas mais esguias, são pessoas que têm boa saúde, são pessoas que são fortes, né? Então, o que acontece que a yoga rejuvenesce, gente? Isso é comprovado, sabe? Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos. Se você ler, estudar, entender os benefícios, você vai perceber que a yoga, quando você coloca a prática de yoga um pouco mais constante no seu dia a dia, você está ganhando saúde. Você está trazendo para você saúde, corpo físico, mental, você está trazendo em vários aspectos. É uma filosofia muito completa e a nossa medicina não dá conta de tratar de tudo o que uma simples filosofia faz, né? Eu sou muito, assim, adepta a essa filosofia e é por isso que eu tô aqui, né, nesse momento. Então,
A gente falou aí da nossa aceitação com o envelhecer, da nossa conexão corpo e mente, da gente estar sempre fazendo essa reflexão, sempre trazendo para a consciência. Se você tá com dores físicas, leva pro emocional, busca no emocional, porque tá lá. E se você tá com questões emocionais, busca no seu corpo, porque tá aí. Né? É um falando com o outro. Então, e falamos também dos bens materiais e dessa coisa do ter e da gente lembrar cada vez que a gente comprar um bem material de que a gente está retirando da natureza, a gente está retirando matéria-prima da natureza. Ah, mas já tá pronto, já tá na loja. Tudo bem, se você precisa, compre. É para isso que existe o dinheiro, né? Para isso que existe a tecnologia, mas pare para perceber os excessos, né? Isso é o mais importante. E os nossos 5 sentidos físicos, né? É chamar de um jeito muito mais verdadeiro o elemento terra para as nossas vidas é quando a gente faz essa reflexão com os nossos 5 sentidos físicos, tá? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? A gente já pode começar a meditação. Ninguém tem nenhuma dúvida? Então tá. Vamos lá? Um incensinho aí em vocês, em mim. Vamos fazer uma respiração mais profunda. Na posição da flor de lótus. Coluna ereta. Envergar menos, vamos só deixar ereto. A gente vai entrar no mudra hoje que chama Apana Mudra. É um mudra que fala de aceitação, é um mudra que ajuda na finalização de processos e especialmente no processo de digestão de alimentos, digestão de emoções, digestão em geral, você digerir alguma coisa. E o Apana Mudra, a gente vai fazer polegar, o dedo maior e o dedo anelar, rock and roll. Esse é o Apana Mudra. A gente vai colocar no colo assim, tá? Com a palma da mão pra cima. Beleza? Vamos lá, cabeça levemente baixa, olhos entreabertos. Respiração profunda, intencionada, esse elemento terra. Inspira. E expira profundamente. Leva para a consciência que vamos entrar em meditação. Suavemente, feche os olhos. Relaxe o músculo da face. Continue respirando, levando esse ar para dentro, para fora. Vai sentindo o peso do corpo, os ombros, os ossos, os músculos, os litros de sangue que correm pelo seu corpo. Imagine toda a força do seu corpo, sentindo o peso
da gravidade, até chegar ao chão. Sinta uma pequena raiz nascer lentamente do seu colo em busca da terra. Essa raiz começa a se espalhar, e você agora está fincada na terra. Absorva todos os nutrientes que ela dá. São os mesmos nutrientes que uma semente recolhe para crescer e um dia dar frutos. Ouça o som externo, se passa um carro, se buzina uma moto, se balança o vento. Continue de olhos fechados, espalhando suas raízes pela terra. Porque a vida lá fora continua. Os carros passam, as pessoas andam, o mundo acontece. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, você está agora aí, sentada, enraizada. Perceba uma brisa passar por você. Sinta um forte vento querer levá-la para longe. Olha o vento. Nada acontece contigo, pois você está enraizada.
Sinta-se nutrida pela terra. Inspire profundamente. Movimente os dedos das mãos, dos pés, devagarzinho. Traz a sua consciência de volta para o seu corpo, mantendo os olhos fechados. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Pense agora em 2 tarefas importantes para o dia de hoje. Diga para si mesma quais são essas tarefas. Sintam os nutrientes da terra invadirem todas as partes do seu corpo. Bem devagar, abra os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua vida. Eu quero fazer 2 sugestões para a gente se conectar mais forte com esse elemento terra. A primeira sugestão é colocar os pés na terra, na grama, na lama, na areia. Colocar mesmo e se conectar com esse elemento de uma forma bem verdadeira mesmo, bem literal. Botar o pé na terra e sentir enraizando mesmo. Quando você colocar os pés na terra, você pode aproveitar e colher algumas flores, folhas, né? Ter essa conexão com a natureza bruta mesmo, né? Em si, a natureza que a gente chama. E a segunda sugestão é ativar os seus 5 sentidos quando você estiver se alimentando. Eu não falei sobre o 6º sentido, porque o 6º sentido tem muito a ver com a intuição. E eu penso que quando a gente consegue ativar os 5 sentidos de uma vez, a gente consegue ter acesso ao 6º sentido com muita facilidade. Então, sugiro que quando você estiver se alimentando, você começar a prestar atenção no paladar, ao mesmo tempo no olfato, ao mesmo tempo na audição, ao mesmo tempo na visão, ao mesmo tempo no tato. Então você tentar juntar ali, sentir tudo ao mesmo tempo. É bem difícil, viu? Gostaria de dizer que não é tão simples assim, mas faz o teste e veja o que vocês acham, tá? Então, vamos esticando os braços para cima. Estica, inspirando, solta o ar, soltando um pouquinho. De novo, sobe lá em cima, estica e solta o ar. Puxa um cotovelo, deixa esticar toda essa parte do seu corpo, puxa o outro, sempre respirando. Estica de novo e solta. Vamos para os nossos sim. Vai lá, queixo no peito, depois boca aberta lá atrás. E vai sim, sim. Olhos abertos, olhos fechados. Não. Para um lado, para o outro.
respiração. E talvez, sem movimentar os ombros, pode continuar em Apana Mudra. E aí uma giradinha para cada lado. E leva os ombros lá nas orelhas, inspirando, segura e solta de uma vez. Inspira e solta de uma vez. Inspira, segura, segura, segura. Solta de uma vez. Mais uma. Vamos fazer a torção? Deixa eu chegar aqui. Mão esquerda. Mão direita no joelho esquerdo. Mão esquerda na coxa direita. Torce. Respirando. Sempre pelo nariz. Inspira e expira pelo nariz. Troca. Mais uma. Ai, que gostoso. Muito bem, a gente entra agora na posição de cócoras. Pode sair da almofadinha. Entrando aqui na posição de cócoras, deixa eu colocar aqui, que a gente vai. Muito bem. Posição de cócoras. Alguém treinou o sapo ontem? Aquela posição de ontem? Essa? Alguém testou? Depois vocês me digam aí, quem tentou, quem já sabe fazer. E a gente vai ficar aqui um pouquinho, empurrando aqui, ó, na posição, no Mudra, Anjali Mudra, empurrando levemente aqui os joelhos para fora, coluna ereta, levando muito ar, muito ar. Se estiver puxando em algum lugar, volta um pouquinho, respira, leva o ar lá onde está doendo. A gente vai colocar as mãos no chão e a gente vai empurrar o bumbum lá para cima, ainda com os joelhos levemente, vou ficar assim, ainda com os joelhos levemente dobrados, respirando, respira, e aí vai esticando os joelhos, deixa o peso das mãos lá para baixo. Se você não encostar, chegar até aqui, não tem problema, fica aí. Vai até onde você consegue com o joelho bem esticadinho. E a gente vai abraçar os cotovelos e vai jogar o corpo de um lado pro outro, de um lado pro outro. E deixa pesar lá em cima, lá na frente, e deixa pesar lá atrás. E aí vai jogando o peso, ó, pra ponta do pé, pro calcanhar. Pra ponta, pro calcanhar. Se tiver dificuldade com equilíbrio, só encosta os dedos no chão, mas não bota o seu peso na mão. Só encosta, só pra você, ó. Ponta, calcanhar, ponta, calcanhar. E aí você vai colocar as mãos nos joelhos e vai olhar lá pra frente. E aí enverga a coluna, deixa a coluna fazer um C. Enverga, leva a cabeça lá na frente. Respira sempre pelo nariz, joelhos bem esticadinhos. E a gente vai subir. Continua aí, gente. Só chegar um pouquinho pra trás pra vocês me verem melhor. E ainda aqui nessa posição, a gente vai subir com os braços levantados, assim, abertos. Enverga a coluna lá pra trás, ó. E vai juntando. Junta os braços, respira. Deixa a coluna envergadinha. E aí vai voltando. Continua aqui com os braços lá em cima, já um pouco mais ereta. Aí vai puxar um pé. E a gente vai entrar
nesta postura que é a postura da árvore. Olha lá pra frente, respira, equilibra, desce a perna e troca. Continua olhando lá pra frente. Estica bem esses braços, vai lá em cima, lá em cima, lá em cima. Relaxa, vem descendo, Anjali Mudra. A humildade. É isso, gente. Eu vou dar os últimos recados, porque a gente ultrapassou mais uma vez o nosso tempo. O elemento terra é muito forte para mim, eu sou virginiana, né, gente? Então, bom, amanhã teremos a meditação do fogo, é a última meditação da nossa jornada. Eu espero vocês, compartilhem com os amigos, chamem. Eu tô gostando muito, tô muito feliz de estar aqui com vocês, de vocês estarem participando. Eu tenho recebido alguns feedbacks. Eu gostaria de lembrar que a gente tem um grupo no WhatsApp que eu criei devido a alguns e-mails não terem chegado direito às pessoas. Então eu criei esse grupo para essa jornada. Quem quiser entrar, entra lá no link da bio, tem um link na bio do Reflexo do Céu e lá tem lá, grupo do WhatsApp. Você clica, dá pra entrar no grupo e aí lá eu tô passando somente o grupo do WhatsApp que tá tendo acesso às meditações que já passaram. A da água, a do ar e agora a da terra hoje que eu vou mandar. No momento eu ainda não soltei, né? Quem quiser, claro, compartilhar com um amigo ou outro, pode compartilhar, mas eu mandei só no grupo, tá? Então, amanhã, depois que terminar do fogo, aí eu vou liberar todas as meditações, tá? E amanhã a meditação do fogo fala muito sobre transformação, né? Imagine que qualquer coisa que você coloque dentro do fogo, ele transforma, né? Se você coloca uma água, né? Um pouco de água debaixo do fogo, a água se transforma em vapor. Se você coloca um pedaço de madeira, vai se transformar em cinzas. E assim o fogo transforma, né? E a gente também está em constante transformação, reinvenção de nós mesmos, muitas mudanças. Então é sobre esse elemento e esse assunto que eu vou falar amanhã na nossa meditação do fogo. É o último dia, eu espero todos vocês. Tá bem? Muito obrigada a todos. Alguma dúvida? Não, gratidão, gratidão. Muito grata também, Adriano. Obrigada, Lucy. Até, Carol. Obrigada, Vanessa. É isso, gente. Muito obrigada, então, e até amanhã. A gente se vê. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Iana. Obrigada. Vou encerrar aqui.